Galera, bem-vindos a mais um Biocast. E hoje nós estaremos aqui falando sobre matemática, um pouco para vestibular, um pouco no dia a dia. E eu sou o Danilo, estamos com o nosso amigo Ibanez e com o João Bruno. E a gente vai discutir acerca da matemática. E eu acho que é importante a gente começar, eu acho que assim como na literatura, igual aquele mistério se a Capitu realmente traiu o Bentinho ou não, se a matemática ela foi inventada ou descoberta. E qual é a sua opinião sobre esse assunto, Ibanez? Cara, é o seguinte, a matemática ter sido inventada, eu acho que o ser humano talvez se achar demais por causa disso, porque, pensa, tudo que você vai descobrir, assim, no universo, tá ligado à matemática, você consegue fazer contas com isso, então o ser humano não pode ter inventado isso. O que ele talvez possa ter feito é decodificado a matemática em forma de números para ele poder entender, sabe? O que você acha? A matemática não é um negócio material, não é algo que a gente pode, escrever. A matemática é uma lógica. Ela está no universo inteiro e tudo que, tem no universo, ela segue a lógica da matemática, que ela é extremamente complexa, que a gente está longe de descobrir tudo ainda. Mas o jeito como a gente representa a matemática, o jeito físico dela, isso é inventado, você concorda? Agora, a ideia de unidades somadas a outras unidades teriam uma resposta fixa, essas coisas assim, não são inventadas pela gente. A gente não inventou que o teorema de Pitágoras não foi inventado, ele é uma dedução de acordo com algo que já existia antes e que ele segue uma regra. Sempre existiu, a gente só deduziu. Exatamente. Eu concordo, é como se... Assim, a matemática pode não ser o que a gente vê, entende? A matemática do universo, eu digo que... Por exemplo, outras pessoas podem ter interpretado a matemática de outra forma, como os romanos usaram os números romanos. Então, eu acredito que a gente tem interpretado a matemática desse jeito. Os números indo-arábicos, né? Que é a nossa forma de ver a matemática. Então, eu concordo com vocês. Eu acho que ela foi... descoberta mesmo. Outra coisa sobre o que você falou, eu também acho que a nossa matemática, o jeito como a gente entende ela, escreve ela, principalmente escrever mesmo, é muito precário ainda. Porque se a gente for comparar, por exemplo, com os números romanos, comparados com o jeito que a gente vê a matemática hoje, é muito mais complexo. Com o número romano, a gente mal e mal conseguia fazer contas como a gente faz hoje, de soma. Era muito difícil. Sim. Com os números que a gente tem hoje, que a gente tem o zero, por exemplo, que é um conceito muito avançado se for para pensar na história da humanidade, é uma matemática bem mais complexa, só que eu ainda acho que ela ainda está longe de atingir um jeito de expressar a matemática, tem que se desenvolver muito para a gente conseguir entender a matemática inteira por completo. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que existe na matemática que ainda consegue deixar a gente um pouco confuso por exemplo, uma dízima periódica ou não periódica, que por mais que você até consiga escrever ela, a nossa cabeça não consegue interpretar de uma forma muito boa. Até porque, por exemplo, em unidades de medidas, né, a gente pode usar uma infinidade de unidades de medida. Centímetros, metros, Exato. Quilômetros. E você pode pegar que talvez uma dízima periódica em centímetros seja uma unidade de alguma coisa nova aí que a gente nunca usou como unidade, né? É naquele paradoxo que, se você andar metade do caminho, a distância, se eu for daqui até aquela porta e sempre for andando a metade do caminho que falta, eu nunca chego. Nunca. E, se você joga nas equações da física e tal, o tempo que você demora sempre vai dar uma dízima periódica. E, só que a gente sabe que uma hora a gente chega, é prático que a gente chega. E daí o nosso conceito de números, de dízimas e números irracionais que é mal feito, que é difícil de entender, porque se a gente pegar um relógio e a gente demora 3,33333 segundos para chegar num lugar, a hora que a gente passar do 3 por 4 segundos, a gente chegou nesse lugar. Só que o momento que a gente chega é como se ele não existisse, é como se ele, não fosse possível demonstrar. Você tá pegando o tempo e desacelerando ele. Sempre tem um jeito, tem como mandar um pouquinho mais no relógio. É como se você sempre tivesse que crescer decimalmente, não tem como... Se você for expandindo a noção de espaço, você sempre tem que mandar um pouquinho mais. Você não consegue chegar no próximo número, porque é infinitamente...
E essa parte do infinito que eu acho que a gente tá longe de entender a matemática por causa disso. É muito difícil de entender. Infinitos não fazem sentido do jeito que a gente representa direito a matemática hoje em dia. Eu queria voltar naquela concepção da matemática lá, que eu achei importante, até anotei aqui, falar sobre as nossas bases, né? Tipo, pro ser humano acho que é natural a gente pensar numa base 10, já que a gente tem 10 dedos. Acho que contar nos dedos até 10. Acho que é uma base... É o jeito que a gente pensa, acho que é mais fácil. Mas eu acho que o pessoal de casa, ainda não sei se o pessoal está bem avançado na matemática aí, mas você pode explicar para o pessoal como é que funcionam as bases, como é que faz para mudar de base? Então, na matemática, a gente está acostumado a sempre mexer com algarismos decimais, tipo, de 0 a 9, 10 algarismos. Só que na realidade isso é um conceito que a gente inventa, porque existem os números binários na programação de computadores e tipo, é muito usado, tipo, todo mundo conhece e nem imagina que, tipo, quando você para pensar, poxa, números binários, você nem imagina que, tipo, é a mesma coisa que os números decimais, só que, tipo, é 2 unidades. E nem para pensar que tem uma relação entre os dois. É uma e tem como outra você forma, né? E tem, tipo, tem fórmulas, ou melhor, ideia de como é que você transforma uma base para outra. Tipo, tem um jeito de você calcular através de log e várias divisões. Como é que você vai chegar, tipo, pega qualquer número na base 10, sei lá, 1937 e transforma em um número binário ou um número na base 6. E o mais legal que eu acho, tipo, de bases, não é tipo quando você pega uma base menor que 10, é quando você pega uma base maior que 10. Tipo, números de 37 algarismos. Tipo, a gente nem tem número pra isso. Tipo, seria tipo de 0 a 9, depois a gente teria que botar, sei lá, letra A, B, C, D pra representar os números. Tipo, isso eu acho muito da hora. A representação é tipo... Totalmente depende da diferente. pessoa que tá fazendo. É como se fossem idiomas mesmos, né? Sim, eu até ia comentar sobre isso, que o código Morse é uma linguagem binária. Sim. É uma linguagem binária, ele tem os pontos e traços e você vai se comunicando com pontos e traços. Então, eu acho que isso até comprova mais ainda de que a matemática, ela realmente foi descoberta e o jeito que a gente vê ela é só como a gente interpreta ela. Por isso que, tipo, a gente um dia encontrar alienígena, não sei, uma espécie racional assim como a gente, ou até mais, eles muito provavelmente vão pensar numa matemática completamente diferente da nossa, e a gente não vai entender muito eles, apesar da matemática ser a mesma. Porque, tipo, o jeito que eles vão representar vai ser muito diferente, mas vai ter uma hora que a gente vai conseguir relacionar os dois jeitos de representar e vai ser a mesma coisa. Assim como as línguas. Vai ser a mesma coisa. Assim como as línguas, né? O japonês fala o japonês, o italiano fala o italiano. E tem como você relacionar as duas, sempre tem. Sim. Porque cada coisa significa... Sim, uma palavra significa um copo. São palavras diferentes que significam a mesma coisa. E assim E como... o copo não deixa de existir, ele tava lá, a gente só deu um nome. E a lógica também em cima daquilo também muda. Como, assim, como você disse, os números romanos, eles não tinham zero, e era bem precário, mas assim, a gente consegue transformar. Consegue. Bom, eu acho que a matemática no dia a dia, ela é muito aplicável em diversas coisas. Acho que principalmente regra de 3, de proporcionalidade e porcentagem, principalmente porcentagem. Hoje em dia, o que Bolsa de mais valores. bolsa de valores, o que mais está agregando dinheiro para as pessoas hoje em dia é a bolsa de valores, está totalmente alta. Hoje em dia é o que está mais bombando. O que mais curso faz gente disso. ficar rica. O que mais faz gente ficar rica. Empresários nessa área. pegar esse padrão que está vindo crescendo o valor de uma ação, né? Padrão de que sobe, desce e com isso você vai prevendo, né, a probabilidade de ter um valor maior ou não para você saber se compra ou não. Sim. Então é muito aplicável. Bom, isso daí foi só uma parte também, né, do que é realmente aplicado em toda Eu acho que a matemática, na humanidade. verdade, está em tudo, né? Tipo, tudo na matemática você vai usar em outras coisas. Porque a tecnologia também está em tudo. E a tecnologia, ela é embasada na matemática. Tipo, tudo que é possível no universo está embasado na matemática. E, tipo assim, se você vai fazer cirurgias na área da medicina, toda a lógica por trás de tudo tem a ver com matemática. O nosso sistema de construir coisas, tipo casas, prédios, tudo isso tem a ver com matemática. A nossa logística de transporte, tudo isso tem a ver com a matemática em si, a lógica dela. Tudo de certa forma é muito estudado, com muita exatidão, para ter
resultados mais eficientes de transporte, como você falou, para gastar menos gasolina ou então menos tempo na rua com o caminhão ou com o trem. Estudar de maneira bem eficiente quais são as rotas, para onde que as pessoas querem ir, e isso daí você tem que fazer como se fosse uma média, né, das pessoas, de onde que elas querem ir, para onde elas querem ir, e fazer uma estrada para, como que eu posso dizer, satisfazer a vontade dessas pessoas de maneira mais eficiente. Sim. Isso envolve muita matemática, por mais que a gente até nem pense que isso envolve matemática. Sim, eu acho que a matemática está interligada com tudo, geografia, biologia, tudo. Tem um número acho que é o número de Deus, eu acho que é o número de ouro. É o número de ouro, isso. Que está presente em várias coisas. Ele é Muitas razões, né? 1 mais raiz de 5 sobre 2. É um negócio assim, que ele tá no seno de 36 graus. 36 graus, verdade. Ele tava no seno de 36 graus, quando você vai fazer a Eu não conta. sei se eu tô confundido, mas é ele que faz o... Que faz o negócio do caramujo. Sim, que tá no caramujo, que tá na onda, que tá no nosso cabelo. Tipo... É muito da hora. Parece que, tipo... É a proporção natural da vida, né? Isso, que a vida segue esse curso matemático de se desenvolver. Tem isso, é a sequência de Fibonacci também. Que era um retângulo e você vai dividindo em vários quadradinhos e ele vai, tipo, fazendo a curvinha. Ele sempre, tipo... A curva, o formato da curva é o mesmo, tipo, um monte de coisa. No negócio do caramujo, um monte de coisa. Tipo, não só isso, também tem aquele negócio da física, de colisão, que não envolve atrito. Se você for fazer as equações ideais, sem envolver atrito, você pega um bloco de 1 kg, um bloco de 10 kg e bota para eles para colidir. Tem uma parede aqui. Ele vai bater na parede, bater no bloco, bater na parede até parar. O tanto de colisões que ele faz, tipo, na parede, em bloco... Totalmente elástica, né? Totalmente... Não, eu acho que... Não, perdendo velocidade. Não, porque se fosse totalmente elástica, senão ele não parava nunca. Mas tem uma hora que ele vai parar de colidir com a parede com o bloco. E daí, o número de vezes que ele colide, conforme você vai aumentando a massa do outro bloco, é sempre o número de π. Tipo, se for 10 e 1 kg, vai ser 3 vezes. Se for 100 e 1 kg, vai ser 31 vezes. Depois 314, daí 3.141. E assim vai indo. Sempre na caixa de π. Você vai botando um número infinito de massa, colide com 1 kg. Você vai atingindo a número... certinho, né? Não é aproximado nem nada, é exato. Isso me leva a crer muito numa consciência que faz tudo isso, sabe? E também não tem nada a ver com o número π, se você for ver onde acontece, né? A quantidade de vezes que vai colidir um bloco no outro tem a ver com a razão da circunferência sobre o diâmetro. Então, tipo, são coisas que teoricamente não estão interligadas, mas estão e tipo, você faz assim... Cara, é muito, tipo, uma consciência botou uns números, assim, específicos, sabe? Pra, tipo, ditar o universo, eu não sei, é muito... Isso me leva pra um lado muito, tipo, Deus, assim, ao mesmo tempo. Meio ser uma filosófico ciência. também. Muito filosófico. Entrar nesse assunto sempre leva a pensar nesse lado filosófico, né? Porque são questões que são muito difíceis da gente saber o que é, e a gente ainda não chegou nesse nível de saber. Eu acho que ainda não dá para ter certeza disso, e nem sei se vai ter um dia para ter certeza disso. Demora. É muita evolução. É que se for para pensar, a história da humanidade é bem recente comparado com o universo. É pouco tempo que a gente teve pra... Tem aquela conta que fizeram, né? Que se fosse em um dia, a gente estaria ali nos 3 últimos minutos, né? E a matemática também é um negócio que... a gente já está, tipo, teoricamente a gente está bem avançado, e quanto mais avançado a gente vai indo, mais difícil fica. Por exemplo, a medicina hoje em dia, o avanço da medicina, de um ano para o outro, é absurdo o tanto de tecnologia que a gente tem na medicina de um ano para o outro. Coisa que a gente tinha em 2019, coisa que a gente não tinha em 2019, a gente tem hoje, é tipo muita coisa que muda. A matemática é a mesma há muitas décadas. Tipo, é muito difícil você hoje em dia descobrir alguma coisa nova de matemática, porque os primeiros pensadores lá sei lá quantos anos antes de Cristo, estavam falando de matemática, não, sabe? Então, tipo, a matemática vem sendo estudada há tanto tempo, o nível que a gente atingiu vai ficando mais difícil de descobrir coisa nova. A matemática vai ser a mesma por muito tempo até a gente mudar, ter uma mudança drástica nela. O último, acho que teorema ou proposição foi faz pouco tempo. Não, teve coisa em 1900 e pouco. Mas assim, comparado com medicina,
sim. não é grande coisa, Não é grande coisa. por ano, né? Não é? Tipo, ano que vem, muito provavelmente ano que vem a gente vai ter uma mudança. O primeiro antibiótico, né, foi em 1929, por aí, na década de 20 ali. Começou a medicina, tipo, a medicina que a gente conhece hoje A começou medicina muito pouco moderna tempo. começou há pouco tempo ali. Antes eram da conceitos Segunda muito Guerra. variados. Assim, até pouco tempo atrás, se você tinha um corte grande na perna, você tinha que amputar a perna, senão você ia morrer. Você ia morrer de gangrena. Hoje em dia você racha um osso inteirinho da perna, tem como você cicatrizar? Colocar uma prótese também, cicatrizar, dependendo de como for, né? Hoje em dia, se você perde uma perna, ainda tem meios, mesmo que muito caros, de você continuar andando. Você vê como a matemática engloba, né? A gente estava falando sobre o dia a dia e aí a gente já está aqui falando sobre medicina e os caramba quatro. Bom, acho que a medicina, a matemática no dia a dia, ela também por causa da escola, a gente vê muito ela. Eu acho que ela é importante, sim, de ser ensinada na escola. Eu acho que pro cognitivo e tanto para a pessoa saber fazer contas básicas demais. Eu acho que é importantíssimo isso. Tipo, não tem como você falar, tipo, poxa, essa é uma ciência inútil. Tipo, é porque no meu pensamento tem muita coisa na escola que a gente aprende que, tipo, realmente a gente não vai usar. Mas agora a matemática, ela realmente é usada todos os dias. É porque, na verdade, nem sempre você vai usar exatamente como você aprende. Você não vai usar, vai ajudar muito na sua vida você saber calcular porcentagem, uma regra de 3, fazer contas um pouco mais rápidas de mais, menos, multiplicação, divisão. Mas, para aqui aprender então uma fórmula de Bhaskara, né? Cara, assim, você aprendendo coisas um pouco mais complexas e aplicar em problemas mais complexos, você trabalha o seu cérebro de maneira muito eficiente a resolver problemas e chegar mais objetivamente a um resultado, sem enrolação. Eu ia falar sobre essa parte de trabalhar o cérebro agora. Que, tipo assim, se você está fazendo questões de matemática, você trabalha muito o lado lógico do seu cérebro. E hoje em dia o mercado de trabalho, o que ele quer de você é literalmente a sua capacidade de raciocínio lógico. Quem tiver a melhor capacidade de raciocínio lógico vai ter melhores condições no mercado de hoje em dia, porque hoje em dia o mundo é tecnológico. Hoje em dia você não precisa saber fazer um trabalho braçal, você precisa saber controlar uma máquina que faz o trabalho braçal por você. É isso que importa. E tem muitos problemas no mundo, e assim como o problema de matemática, um desafio muito grande é resolver os problemas do mundo. Então, quanto mais fácil, mais objetivo, eu acho que pra galera de exatas, é mais fácil você entrar na área de humanas do que uma pessoa de humanas entrar numa área de exatas. Porque como o cara de exatas tem uma lógica muito boa, porque para você ser bom em exatas você tem que ter uma lógica muito boa, porque matemática é difícil. Sim. E daí, porque a matemática é muito objetiva. Sim. Eu acho que isso daí também envolve muito prática, sabe? Porque para você ter uma lógica boa, você envolve prática. E a pessoa que é de humanos, ela teria que praticar muito antes de entrar numa área de exatas para ficar... para realmente conseguir agir. Mas o que eu penso é que tipo, o sistema da escola hoje em dia é um sistema que é bom para quem tem uma lógica boa. Ele é pensado em pessoas que o quanto melhor a sua lógica, mais inteligente você vai ser dentro da escola. Então, pessoas que já saem com uma capacidade cerebral, com uma lógica melhor, vão se dar melhor na escola, tanto na área de humanas. Porque a área de humanas, como a gente aprende na escola, ela tem lógica por trás. E, tipo, e a gente entra em outra história nisso aí. Porque eu acho que na escola, às vezes, na matemática, eu vejo isso, que às vezes a gente aprofunda coisas na matemática que para muita gente não vai ajudar muito. Sendo que, tipo, muita gente não entendeu o básico da matemática. Porque não adianta você chegar na sala de aula e o professor ir lá falar uma fórmula de matemática para você básica, te dar uma musiquinha para fórmula e você, pronto, decorei, entenda a matemática. Você não entende. Eu acho que você primeiro tem que entender coisas básicas da matemática. Porque, tipo, por exemplo, bases de número, que a gente estava falando agora há pouco no começo do podcast. Aquilo é um conceito mais básico que eu acho que, tipo, tinha que ser ensinado na escola, a pessoa entender o conceito daquilo ali. Você não fica muito muito fechada, aprofundar, né? já ir direto, sei lá, vamos aprender Bhaskara agora como fazer a solução de uma equação logaritma. Eu acho que, tipo, antes de aprofundar tanto... Ela fica muito fechada numa coisa. Isso aí é uma não área... entende, você decora. Você quer fazer exatas, você tem que aprofundar nisso aí. Mas depois, primeiro, todo mundo tinha que entender o basicão da matemática, a lógica por trás dela. Teria que saber deduzir aquilo. Não, você não precisa
necessariamente de deduzir por si mesmo, né? Porque a humanidade carrega um legado. Sim. Justamente foi o que fez os seres humanos evoluírem, né? Sim, o pai ensina pro filho. Eu concordo com você. Eu acho que não é dever da pessoa ser brilhante a ponto de conseguir deduzir por si só sem ter nenhuma instrução e chegar lá e deduzir uma forma como de Torricelli, que na física ou qualquer outra A coisa. gente tem que ser ensinado a deduzir. Eu acho que a pessoa deve ser ensinada e aprender por que é daquele jeito. Sim. Qual que é o nexo de você decorar a fórmula? Não ajuda em nada você decorar a fórmula. Você sabe fazer. Você mesmo, você sozinho, ter decorado uma fórmula não altera em nada a humanidade. Você vai estar pegando um cara que demorou, sei lá, 30 anos da vida dele pra... Não existia aquela fórmula, ele teve que deduzir muita coisa pra chegar naquela fórmula e Quebrar entender a a cabeça fórmula. pra chegar naquilo. Ele entendeu a fórmula, ele chegou nela. Pra você chegar na escola e simplesmente falar que pra pessoa decorar aquilo pra fazer uma prova do vestibular. Se for assim, é melhor nem cobrar no vestibular. Eu acho que a pessoa tem que aprender como é que chega, como é que funciona o processo daquilo ali, é muito mais importante. Você precisa de aprender como chega, mas não precisa de deduzir a todo momento. Mas você chegando naquilo, entendendo como que o outro fez, como foi o processo, você cria uma capacidade de talvez até deduzir outras coisas. Eu estava pensando nisso exatamente agora, de que conforme você vai sendo instruído, as coisas vão começar a ter mais lógica na sua cabeça. Você vai começar a pensar de outras jeitos. Você vai começar a ver a matemática e vai falar, poxa, aquilo lá funciona daquele jeito, talvez. Dá pra fazer. E você, no futuro, daí você vai ser a pessoa que vai deduzir uma coisa nova. Porque você aprendeu um método dedutivo de outras pessoas e consegue aperfeiçoar ele. Você não tá jogando fora o tempo que o cara gastou antes. Aprendendo aquilo lá. Você talvez estaria jogando fora, ignorando aprender como que ele deduziu, porque você tentaria deduzir por si mesmo. Mas isso seria realmente jogar o tempo fora. Porque você, aprendendo a deduzir, você já sabe aquilo, entendeu a lógica e conseguiria deduzir outras coisas. Mas utilizando aquela fórmula por si mesma, em outras contas, também ajuda você como que eu posso dizer, resolver um problema, né? Chegar no fim. E como se fosse uma ferramenta que você tem que saber usar também. Você tem que saber para que ela serve, como que foi feita, mas você tem que saber usar. Não precisa de fazer a todo momento. Sim. Eu gostaria de saber de vocês, para vocês, qual que é a grande diferença da matemática para a física, por exemplo, que é muito parecido, mas acho que as pessoas nunca pensam, tipo, o porquê que a matemática é separada da física. Por que as duas não podem ser ensinadas ao mesmo tempo? Cara, a matemática, diferentemente da física, que é um fenômeno da natureza, né? Você estuda fenômenos da natureza e calcula a probabilidade deles acontecerem, ou então tenta prever eles usando a matemática. A matemática é uma ideia abstrata. Sim, a matemática, igual a gente estava falando no começo, eu toquei nesse assunto justamente porque eu acho que é a linguagem. Eu acho que a matemática é a linguagem e a física cria os conceitos da natureza, como ela funciona. A matemática está ali e a física usa a matemática É isso aí. como forma, tipo, vocês entenderam. A matemática, ela é a linguagem e a física e a química, a biologia, são as leis que aplicam a matemática. Elas, tipo, é como se fosse uma constituição do universo que são escritas com matemática. E, tipo, a gente usa a língua portuguesa para escrever a nossa constituição. A constituição do universo usa matemática. Então, eu acho que dá até para comparar a matemática e física com, por exemplo, o português, que é a linguagem, com história. Sim. Você usa história, você usa o português, ou a língua da pessoa, a linguagem da pessoa, para explicar aquele conteúdo usando o português. Mas você está explicando outra coisa. Então, acho que essa seria o porquê, né, da matemática não ser dada junto com a física. A matemática ela é um fundamento que vem anterior à física. A física é tipo a consequência. Sim. A matemática... A física é uma consequência. A física sempre existiu. Não como matéria, mas no universo. Sim. Mas eu acho que
eu acho que também veio primeiro a matemática. Não no sentido das pessoas saberem, entende? Tipo, porque, por exemplo, a gravidade foi descoberta faz pouco tempo, com a maçã caindo em cima. Talvez não necessariamente descoberta, mas sim alguém anotou e estudou a gravidade, né? Sim, Porque mas a gravidade ela sempre foi contada Sim, nisso. a gravidade sempre existiu e todo mundo sempre teve noção da gravidade, mas ninguém nunca pensou o que é isso, o porquê disso está E acontecendo. como que acontece? Ninguém nunca tentou medir isso, talvez nunca ninguém tenha tentado medir. Mas, por exemplo, os egípcios construindo as pirâmides, os romanos construindo arcos de pedra, eles com certeza sabiam que essa distribuição de pesos acontece por causa da gravidade, né? As coisas caem. Sim, sim. E você tem que entender, tem que tentar fazer de uma maneira mais eficiente uma distribuição Por que de as pirâmides pesos, por são exemplo. feitas assim e não assim? Porque assim, São conceitos que eles já Exato. tinham na época, mas eles não sabiam explicar, talvez. Eles apenas Exatamente. perceberam Por aquilo que e que aceitaram. É. Aham. Porque eles talvez até tenham tentado, mas não tenham conseguido. Mas eles perceberam que Sim. uma base maior que o topo é um formato muito mais estável do que um topo maior que a base. Em cima disso tudo ainda, no sentido de, tipo, a física sempre ter existido e a matemática também, faz sentido a linguagem vir primeiro do que os conceitos. Sim. Porque primeiro você tem que saber falar. Não tem como uma lei ser escrita antes da... Sim, antes da escrita, sim. Então, realmente acho que a matemática deve ter vindo primeiro. Tipo, tudo que existe hoje em dia é consequência de leis da física e da química, que estão lá desde sempre. Só que as leis da física e da química existirem é por causa de conceitos mais profundos ainda de matemática. Por exemplo, equações de gravitação universal, que eu gosto muito, elas todas estão ligadas a números específicos de aceleração e tal. Todos são conceitos, tipo, a equação em si, ela iguala conceitos físicos, tipo a constante de gravitação, a gravidade, a força, a massa, são conceitos de física. Só que as operações, o igual, o mais, o vezes, a divisão, são conceitos de matemática. Então, tipo, é como se a física ali está expressando uma lei utilizando propriedades matemáticas. Tá ali, pronto, a própria interpretação nossa entende isso. Dos acontecimentos, dos fenômenos naturais, né? Voltando no que a gente estava falando naquele começo lá, sobre porcentagem, ainda mais no dia a dia, né, que está crescendo as ações, esse mercado tá expandindo muito com a era digital, né, a quarta revolução industrial, né, que é a era digital. Eu penso que é legal pensar sobre a probabilidade e se o universo ele É determinista ou não. Tem várias teorias, né? Sim, a física quântica. A física quântica se aprofunda muito, muito nisso. O próprio Einstein, ele era determinista, ele falava que Deus não jogava dados, é uma frase famosa dele, no sentido de que o universo não existe nenhuma probabilidade. Tipo, a hora que você joga um dado, o número que vai sair nele, tipo, depende simplesmente da física, e desde o momento que você jogou, você pode prever o número que vai cair do dado, assim como você preve onde que o carro vai estar daqui 7 segundos, sabendo a velocidade dele, e ele for constante. Só que, tipo, atualmente, depois de anos estudando física quântica, as pessoas foram descobrindo, hoje em dia na física quântica, nem os cientistas que estudam ela têm noção, mas eles sabem que atualmente a física quântica prova a existência da probabilidade. Tipo, na física quântica existe probabilidade. E os próprios cientistas que estudam um negócio falam assim, tipo, não é possível, mas tipo, tá aqui, eu estudo isso, eu sei que isso aqui realmente é probabilidade, até onde a gente sabe, e ele, tipo, é algo que assim, eles não querem, é difícil de aceitar e é difícil de entender, até para quem estuda. E tipo, isso é muito interessante, porque a gente passou anos e muita gente até hoje em dia acredita que o universo é determinístico. Muita gente acha que, tipo assim, tudo que acontece no nosso dia a dia já estava previsto acontecer desde o Big Bang, porque é tudo um efeito dominó. Sim, até mesmo as nossas Pensamentos. Essa conversa que a gente está tendo agora, né? É tudo consequência de escolhas e ações que a gente tomou no passado.
E também dos choquezinhos na nossa cabeça, de neurônio com neurônio. É Seriam tipo, tudo previstos. física. É tudo desde o Big Bang é uma consequência. Mas também é uma discussão muito polêmica, até porque Livre-arbítrio. isso quebra... exatamente. Isso quebra os quebra conceitos de livre-arbítrio. É como se a gente não tivesse Um livre-arbítrio. ideia física quântica Mas- vai lá e debate isso. Debate isso. Mas outra coisa também que você tem que levar em conta é a consciência humana. O que é consciência humana? Não existe alguma coisa que concretize o que é consciência humana, né? Não tem como. Eu acho que isso também entra muito no ramo filosófico, ainda mais... Entra mais no ramo filosófico. Ainda entra difícil de muito. entender. É algo que é abstrato, igual o barco de Teseu, né? Sim. Que o Você vai mantendo- barco de Teseu você pega um barco e você vai arrumando o barco, por exemplo. Trocando cada peça de madeira Você dele. vai trocando uma tábua, troca outra tábua, daí vai chegar um momento que você já trocou todas essas tábuas. E o barco vai continuar sendo o mesmo barco? Você trocou todas as peças dele. E dá pra piorar essa filosofia ainda se você pegar as peças antigas do barco que você trocou montar outro montar um barco novo. Daí você vai ter dois barcos, um feito com as peças antigas, o outro sendo o barco original, só que tudo trocado. E você fala quem que é o barco verdadeiro? Os dois são verdadeiros, ou nenhum dos dois é verdadeiro. E daí, tipo, entra num conceito muito, tipo assim, dá pra ser muito discutido. Que a física quântica, ela fala que ainda existe a probabilidade. Se a física quântica diz que ainda tem a probabilidade e ela protege o nosso livre-arbítrio, a gente ainda teria uma consciência que é superior à física. E daí, tipo, isso quebraria, por exemplo, o conceito que a gente tem antes de que a matemática é uma lei, é escrita como a física usa para fazer as leis dela. Porque se a gente tem livre-arbítrio total, a gente muda o universo. A gente é capaz de fazer isso. É verdade. E daí chega uma hora que o determinismo vai colidir com isso e a gente vai entrar num conceito tipo... a física é uma lei realmente concreta ou ela pode ser mudada? Ou talvez ela seja somente aplicada aqui nesse universo onde a gente vive. Ou então não necessariamente o universo, né? Existem teorias de multiversos, mas todos esses multiversos em um grupo. E essa física, essa matemática, essa lógica, todos esses elementos empíricos não seriam aplicados no que estiver fora disso. Como se cada universo tivesse a sua própria matemática, a sua própria exatamente. física. Eu acho que é algo inimaginável isso. Sim. Não tem como você imaginar, igual você imaginar uma cor que você nunca viu. Você pode até prever a frequência dela. Sim. Você não vai saber falar a cor que ela é. A interpretação do seu cérebro. não A tem própria como. interpretação, ela é... Sim, de cheiro, de tudo. Elas são pessoais, né? Sim. Cada um vai ter a sua. Porque até no fundo também, né? A gente não consegue imaginar algo que a gente não viu, porque o ser humano, na sua essência mesmo, ele não cria, ele não é capaz de criar alguma coisa. Ele não chegou e criou um copo, ele provavelmente viu alguma coisa Que na natureza armazenava aí que quando ele passou na água, ele viu que armazenava água, ele falou, então eu posso levar isso daqui para os lugares. Então ele criou um copo. A própria biologia fala sobre a cor que você enxerga, mas principalmente o cheiro e gosto. O gosto que você sente na comida, se você nunca provou ela, você está provando lá nos seus 30 anos. O gosto que você vai sentir naquela comida, a hora que você recebeu, o seu cérebro recebeu os sinais do cheiro e do gosto, ele vai linkar aquilo com tudo que você já viveu na sua vida inteirinha. Ele vai achar um jeito de linkar com alguma coisa que você viveu, e daí se essa coisa que você viveu, ou as coisas, vai linkar num monte de coisa, forem coisas boas, ruins, isso vai influenciar muito se você vai achar aquela comida gostosa ou cheirosa. Isso influencia, tudo que você viveu antes vai influenciar no que você vai sentir. Caraca. Até na visão. Porque é como se as cores não existissem. Elas são ondas eletromagnéticas, estão Frequências, andando por aí. sim, são ondas. O meu amarelo, assim, do jeito que eu tô vendo ele aqui, é tipo... Interpretação do É seu uma cérebro. interpretação do meu cérebro que não faz o menor sentido. É, tipo, cada um vai ter a sua e isso não colide com nada. E é onde que é interpretado, né, também. Mas deixa que até volta naquele assunto filosófico de consciência porque talvez você não seja apenas um neurônio, seja um conjunto de neurônios, né? Então você vai interpretar aonde? Até porque a nossa lógica é você pensar que tudo vai voltar para um centro, né? Então você está entendendo tudo aqui em volta porque está chegando em você, mas em você chega e os sinais dos neurônios vão para onde? Vão para o seu cérebro, mas vão para que lugar do cérebro?
vamos para qual neurônio específico que vai ser a sua interpretação. Ele vai ser distribuído lá, e isso daí... Mais que isso, a gente falar sobre assim, cada ser humano, ele é uma vida. Mas será que ele é uma vida? Porque se a gente tem bactérias que elas são dadas como seres vivos... São várias células é como separadas. se cada a gente pode falar que cada célula do nosso corpo é um ser vivo próprio. E que só que cada célula está interligada, eles pararam de fazer funções para viver e fazem uma função específica, dependendo de outra célula fazer uma função contrária, tipo uma função extra para cada uma sobreviver. A nossa célula da pele depende do resto do corpo, porque ela não faz um monte de coisa. Ela não faz nada, ela se especificou numa função, porque outras estão fazendo funções que ela não vai precisar mais fazer. E é como se a gente não é um ser vivo. E é como se a gente fosse, sei lá, 1 trilhão de seres vivos num corpo só, e a gente não tem conceito disso. É bem doido isso aí. É muito abstrato e filosófico isso. Mas talvez um dia a gente chegue numa resposta assim ainda aqui no mundo, né? Uma resposta lógica sobre isso. A matemática, ela tá aí para isso, porque se for para pensar, as pessoas, nos primórdios da existência do ser humano, a gente começou a mexer com matemática porque, na verdade, no fundo, a gente estava lá falando assim, o que a gente é, onde a gente está, o que nós somos, né? E a gente começou a se perguntar, por que a gente existe? O que a gente é? A gente é isso, a gente não sabe o que a gente é. Porque a gente não sabe o que tem de fora. E daí a gente começa a estudar matemática, a gente fala assim, beleza, então vamos lá, quais que são as lógicas do universo que a gente está vivendo aqui? E a gente começa a estudar matemática daí. Mas, na verdade, tudo na matemática é tudo que a gente avança, em qualquer área. É literalmente só... tudo chega numa pergunta só. É um passo a mais. A gente só estuda, evolui, a gente só faz tudo que a gente faz no mundo. A gente faz simplesmente para responder a pergunta que está aí há bilhões de anos, que ninguém nunca respondeu, o que a gente é. A gente não entendeu. Porque a gente continua vivendo por causa disso. Sim. A gente quer achar a resposta. A gente... o que move o ser humano é buscar um desafio e resolver esse desafio, resolver um problema, e que nesse caso é buscar sempre a resposta de quem somos nós. E a gente não consegue entender isso hoje, porque a nossa lógica está para esse mundo. E a gente faz parte desse mundo e a gente quer entender o que a gente é. E para isso a gente precisaria de saber o que tem além daqui. Então, talvez não seja algo... E o que me preocupa é que já me perguntaram isso quando eu tava falando, e eu levei isso pra minha cabeça. Que, quando a gente, responder a pergunta, se um dia a gente conseguir responder, sei lá daqui a quantos bilhões de anos, independente do avanço que a gente chegar, se algum dia a gente conseguir responder o que é a vida, a gente descobrir o que a gente é, a gente descobrir todos os mistérios do universo, tudo. A gente entendeu a nossa existência, a gente sabe o que é vida. E aí? O que a gente vai fazer depois? Porque, tudo que... A nossa evolução não depende disso, né? A gente só continua fazendo novas tecnologias para melhorar a nossa infraestrutura, para melhorar não sei o que, mas é tudo simplesmente para a gente evoluir e chegar nessa resposta. Se a gente for excluir a ganância do ser humano em acumular capital para uma vida curtinha, que a pessoa acha que vai ser feliz. Né? Mas o conceito, real, a maioria das pessoas pensa assim, a maioria das pessoas quer buscar essa resposta. E depois que a gente chega na resposta, a matemática deixa de fazer importância, a matemática perde o sentido. E talvez tudo até perderia o sentido. Por isso que eu acho que a gente... Por ganhar muito sentido, perde o sentido, porque não tem mais porquê. Aquela fala, né, que a gente só sabe o que é bom porque a gente conhece o mal. Sim. Né? Que as coisas boas vêm do conhecimento das coisas ruins. Também entra naquela questão de... enquanto tá tudo bem, você vai falar, nossa, mas tal, mas a pessoa que conhece o lado ruim, sim, sabe, é questão de valorizar, uma metáfora até da Bíblia, né, de Adão e Eva. Sim, Adão e Eva não estavam no paraíso, eles não sabiam. mas não sabiam o que era pior ruim, que aquilo. O que era ruim pra eles, sei lá. Aquilo lá do normal, estavam acostumados. Sim. É bem doido pensar até onde que a matemática pode levar a gente. Puta merda, cara. Acho que a matemática faz isso, né? A matemática é uma forma de querer entender o universo, de querer ver como funcionam as coisas. Foi assim que a gente começou a estudar ela. Sim. A matemática é fundamental para a humanidade no sentido de crescimento e evolução na forma de pensar e tudo mais. A física, revolucionária. Eu acho que os conceitos da física são ótimos.
pra gente entender como funciona o mundo e as coisas, todas as ciências, assim, tudo isso ajuda muito e é importante. E a gente está nesse dilema aqui agora, de tudo isso e agora a gente vai fazer uma faculdade. Tudo isso se junta E a gente para a faculdade. A gente estuda na escola para passar numa faculdade, a gente estuda tudo esse conceito. Sim, tudo isso e agora passar em uma faculdade. Tipo, é o foco da hora. tipo, eu acho que é muito resumido isso. Eu acho que resume muito tipo, só passar, entende? Tipo, acho que às vezes a pessoa se perde nesse... Esquece dos questionamentos. Isso que é complicado do nosso ensino. É uma tipo assim, conformidade. a gente reduz muito, tipo, por que a gente aprende? A gente aprende porque teve pessoas no passado que passaram a vida inteira delas estudando negócio para chegar numa conclusão. A gente não pode largar isso aí para trás, a gente tem que repassar para todo mundo pra gente não perder nosso tempo fazendo aquilo lá de novo e a gente poder ir para frente para chegar na resposta final. E daí a gente chega na escola, aprende os negócios, a gente literalmente aprende assim, decora esse troço aqui pra vocês passarem no vestibular, depois dane-se. Eu acho que esse é um grande problema do vestibular, né? Do sistema como um todo. É do sistema e da sociedade. A escola se adequa ao sistema. Mas E por isso que não pode. Por isso que eu acho que tipo, a gente aprofunda demais e não entende o básico. É aí que tá o problema. Mas vocês já pararam pra pensar que talvez seja um sistema que faça as pessoas todas quererem, quer dizer, não necessariamente isso, mas faz as pessoas tenderem a ficarem conformadas com as coisas, simplesmente aceitarem o que tem e falar, tá bom, vou continuar minha vida. Mas isso é uma espécie de uma seleção muito forte e que poucos vão sair, talvez continuando pensando diferente, e esses serão os gênios do futuro. É uma seleção, mesmo. É o famoso viver na mediocridade, né? Que é a vida confortável, é você estar nessa zona de conforto 100%. Tipo, tá tudo bem eu estar aqui, tipo, eu vou viver e tal, um dia eu vou morrer, o que eu vou ficar perdendo meu tempo com isso? Não, eu vou fazer outras coisas, as coisas que eu gosto, as coisas que a pessoa se interessa. E daí isso foge da parte, tipo assim, que tá todo mundo... Que as nossas vidas, na verdade, tipo, se eu parar pensar, é tipo, como se a vida de cada um de nós, pensando na resposta que a gente tem que chegar, de como é que... Tipo, do que nós somos. A vida de cada um de nós, elas não importam, mas, tipo, juntas elas são... como se fossem todas, tipo, juntas elas são importantes pra gente responder a pergunta. A gente precisa de todas essas vidas pra, tipo, chegar na resposta. Cara, eu acho legal do viver em sociedade e a forma como a gente vive, porque são coisas que a gente criou e que a gente resolve, entende? Tipo, foi a gente que criou os problemas de trânsito e de tudo mais, e claro, foi um avanço muito bom, eu concordo, acho que a gente deveria avançar. Mas eu digo em viver em sociedade, tipo, colocando como se fosse o objetivo principal da nossa vida, desenvolver e tentar chegar na resposta de quem somos nós. Não faria sentido ter, por exemplo, advogado, não faria sentido ter essas profissões. As profissões foram criadas... Esse é o momento que eu acho que eu me perco um pouco, que é em que momento que tudo isso começou a acontecer, tipo, entretenimento, jogos, Olimpíadas, tipo, quando que isso aconteceu? É porque, tipo assim, o ser humano, quando a gente parte para pensar na parte individual, quando o ser humano descobriu que, tipo, a gente vive um tempo limitado e você é só isso aqui, você vai morrer uma hora, você tem duas opções: jogar sua vida para colaborar para a humanidade no futuro descobrir alguma coisa, ou você fazer os seus prazeres e seu egoísmo e viver teoricamente tentando alcançar a felicidade, mas tipo, que às vezes não é real. É como se você estivesse se acendendo ao material e aos impulsos. Aí os problemas humanos surgem aí, a parte que a gente começa a pensar que a gente é um ser individual e a gente começa a ter problema aí. Todos os problemas da humanidade começam a surgir aí. Eu acho que talvez até dependa um pouco, porque o ser humano, ele é de certa forma um ser individual e único, só que ele trabalha em grupo, ele trabalha em sociedade, trabalha em grupo, mesmo cada um sendo diferente um do outro. Só que, assim como todo ser vivo, ele tem certos impulsos e a vontade de ter mais é um impulso do ser humano, e às vezes você extrapola essa vontade, você cede essa vontade, que você começa a fazer coisas
horríveis. Você chega e tira de alguém, tá roubando de alguém, porque você quer ter mais. Você não quer saber como você vai ter mais, você só quer Os animais, isso é um negócio racional. Os animais fazem simplesmente o que eles precisam. Uma onça, ela não vai comer mais do que ela precisa, porque senão ela vai ter dificuldade de caçar depois. Ela faz literalmente o que ela precisa. Ela vai até ficar satisfeita. Ela faz o que é necessário por causa que ela tem o instinto dela. É a hora que a gente entra num ser racional, o ser humano é diferente porque ele tem essa parte racional mais envolvida, é que começa a surgir os problemas. Tipo, a gente sai da parte do que a gente precisa, o que a gente tem que fazer para o que a gente quer coisas extras. Daí a gente foge também da matemática. Mas você não acha que esse negócio de querer coisas extras não seria a necessidade do ser humano? Como se talvez fosse até, de certa forma, isso que fez o ser humano evoluir, porque, bom, se fosse só o que ele precisasse, ele tava lá. Ele ia lá comer, A ambição, ficar satisfeito. talvez? É, uma ambição. Só que a ambição, às vezes, até demais, vira uma ganância. Aí a ganância, o cara quer ter tudo. Sim. E em função de quê? Então tu faz pra ele só quer ter. Ele faz o que tiver à disposição dele para O equilíbrio, ele né? conseguir, para ele poder ter. Exatamente, o equilíbrio. Cara, é foda pensar nisso, porque você não sabe quando isso surgiu, por que isso surgiu e como que isso se desenvolveu. Porque até agora o único ser racional pensante igual a gente é só a gente. Que a gente conhece. Que a gente, então, até A agora. gente só tem a gente como base. Sim, no passado tiveram outros Sim. australopitecos e tal. outros- Mas não quer dizer que a gente tenha sido originado deles, né? Talvez tenha outras... o Neandertais, por exemplo, outra Neandertal tá fora linhagem. da nossa linhagem, Ele tá aham. fora, ele não é... Não A vem- gente, a nossa espécie anterior, ela mesmo distinguiu os neandertais. Sim, a A gente... gente pensar que a gente podia ter dois tipos de seres humanos hoje. Sim, a gente teria dois tipos de humanoides. Ia ser totalmente louco, porque... Tipo, a história seria diferente. Talvez seria... causaria muitos problemas, muitas guerras. Se a gente sendo uma mesma pessoa já tem tantas guerras. mesmo sendo da mesma espécie, ainda tem tanta xenofobia, tanto racismo, né, nesse sentido de etnias, né? Às vezes foi até isso mesmo que fez com que eles acabassem, né? Fez com que eles deixassem de existir. Porque o ser humano ele queria mais. Foi lá e acabou matando eles porque eles tinham táticas melhores, ferramentas melhores. Aí a Os seres gente, humanos antigos. a gente tá falando sobre tudo isso, aí a gente tá na escola passando vestibular, igual você falou. Sim, sim. Tudo isso está se resumindo a isso na nossa sociedade. Não dá pra gente falar de matemática sem falar daqueles vestibulares, né? Militares. Militares, Ah, famosos. sim. SpaceX, SpaceX, ITA, APA, IME. Aqui, ó, quem quer fazer ITA, né? A gente tem o Fabrício, que é SpaceX também. Eles são provas que cobram muito conceito de matemática. Eu acho que isso é muito interessante para as pessoas que querem se aprofundar naquilo. Eu acho que as faculdades militares são as que mais pegam pesado em matemática, né? E física. É porque eu acho que é porque o modo que eles pensam é muito lógico, certinho, seguindo tal, e disciplina. Eu acho que faz sentido. Eu acho que não todos, mas acho que a grande maioria do pessoal de exatas pensa assim de uma forma mais disciplinada e tal. Sim. Eu acho que é tipo interessante ter essa opção mais profunda. Mas assim, eu acho legal que a maioria das escolas não se aprofunda, tipo assim, vamos ter aqui um curso preparatório pro ITA ou pra IME. Porque tipo, a maioria dos vestibulares não vão se aprofundar tanto. E o que eu acho que faz sentido porque não tem por que você se aprofundar tanto assim em matemática se você não aprendeu o básico ainda na escola. Mas assim, ter a opção desses vestibulares são mais concorridos. Tem aquelas questões assim que você precisa levar pro teu professor vai precisar da sua ajuda para resolver a questão. Eu acho que é muito interessante pra gente entender o quanto a gente conhece a matemática. Porque tipo, a gente acha que entende um conceito da física, mas dá para tornar ele muito mais complexo do que ele é. E daí também a gente pode voltar naquilo que eu falei antes do nosso sistema. O sistema da gente representar a matemática, a física, as ciências, ele ser adequado ou não. Tipo, se a gente consegue complicar a matemática, se a gente tem como complicar questões de física e matemática, quer dizer que o nosso sistema às vezes não é tão desenvolvido.
Às vezes a gente tem como arranjar um jeito melhor de usar Mais ele. simples, mais fácil. Mais simples, mais fácil. Eu acho que o modo como o vestibular é aplicado hoje em dia é um bom modo. Eu acho que as questões são bem estruturadas. Claro que não é todo vestibular, né? Mas as faculdades respeitadas no Brasil... Não é todo vestibular. Bom... Sem citar nomes. Sim, com certeza. As questões... Tem muitas questões boas na matemática em diversos vestibulares. Mackenzie... Sim. Porra... O FUVEST, né? FUVEST, os vestibulares assim, questões interessantes. mais difíceis. O vestibular também, ele é assim, querendo ou não, ele é uma ferramenta que estimula as pessoas a buscarem conhecimento. Porque se a gente for para pensar que o ser humano tem essa parte do ego, é que, tipo, se a gente não der um estímulo para a pessoa, você vai precisar entender isso aqui para você atingir a sua meta. A pessoa vai lá e vai estudar e vai absorver o conhecimento e, consequentemente, não vai ter jogado fora não vai perder o tempo dela fazendo o que pessoas no passado já fizeram. E a gente vai jogando conhecimento para frente, forçando a pessoa a aprender aquilo lá porque ela precisa daquilo para ela atingir qualquer sonho que ela tenha na vida dela. Ou então, para poder pelo menos praticar, realmente, né? Eu acho muito interessante cobrar matemática no vestibular, justamente por causa daquilo que a gente tinha falado antes, né? De resolver problemas. Você tem que olhar para um problema, mesmo tendo, às vezes, até decorado alguma fórmula, alguma maneira de resolver o exercício, você tem que olhar para uma equação, olhar para algum polígono e visualizar uma resolução. Você tem que visualizar uma resolução, assim como você vai olhar para um terreno e vai pensar em um prédio grande. Assim como você vai olhar para um rio todo poluído e você vai querer consertar isso e fazer a vida voltar lá. Você olhar para uma coisa e visualizar outra. É algo muito interessante que, mesmo com qualquer tipo de reforma, a matemática deve ser mantida nas provas. Sim. Bom, eu vou puxar um pouco mais o assunto para a questão do vestibular e principalmente aqui na nossa escola, de falar, né, que para o vestibular a apostila tem diversas questões, a apostila toda estruturada em cima de um pensamento em passar em vestibular, porque por mais que a gente tenha todos esses pensamentos de querer evoluir e tal, e o pensamento muito futuro, a gente não pode ignorar que a gente vive na sociedade, né? E a gente precisa passar no vestibular, assim. Não é que a gente seja obrigado, mas é importante. A gente ter uma importante para ter uma qualidade de vida boa. E eu queria apontar que a apostila da escola faz muito bem isso, colocando questões de diversos vestibulares do nosso país nas tarefas. Variedade. Do ITA, questões dificílimas do ITA, do mais até o... Tendo mais fácil, mais difícil, complexidade de questão. Sim, um pouco de cada. Sim, tem questões lá de Roraima, Rondônia, que é a minha terra, inclusive. E tem na apostila, eu acho muito legal isso, a forma desse dinamismo. E no dia a dia, na escola, né? Estudando e tal, para passar no vestibular, a metodologia. Sim. A metodologia é muito boa. As aulas são muito boas. As salas de aula, né? São muito bem estruturadas, plantão. E eu gostaria de falar que todas as outras escolas que eu já estudei, eu estudo aqui no Bernardes há 3 anos, né? Sim. Desde o primeiro ano. Pô, é muito diferente, tanto na estrutura, função de cabine, o material, eu nunca tinha tido material tão bom quanto, e a metodologia de plantões de estudo durante a tarde, de você poder tirar suas dúvidas com o professor ali que você teve a aula ali. Sim. Isso é um diferencial muito grande. Eu acho que, pra mim, foi uma mudança muito boa. O sistema do Bionatos, ele é muito racional, ele é muito, né? Sim, ele é muito objetivo. Ele faz... Você vai passar no vestibular e ponto. Você só precisa fazer a sua parte. Porque também não é tudo só da escola, né? Não tem como a escola forçar você a estudar. Mas uma coisa que eu acho que muita gente fala, e eu acho errado até porque... eles estudam em cabines e isso daí isola as pessoas. E não, isso daí não isola você.
Isso Realmente. ajuda você a estudar quando você quer se concentrar. E isso não é uma forma de, tipo, prisão. Na verdade, Eu até tenho um lugar aproxima os bom. alunos, né? Porque o seu colega do lado na escola é uma fileira de distância gigante, a gente fica um do lado do outro, mas enfim. E tem como parte você, tipo, também. tem como você se fechar pra Pra estudar. estudar e se concentrar. É como se tivesse um território só pra você. E durante a tarde, né, horário de tarefa e de plantão, você tem várias salas, uma sala totalmente em silêncio para você estudar sozinho, salas em que você pode estudar em grupo, plantonistas a todo momento, que realmente são muito bons. Eu gosto bastante de tirar dúvidas, ou até mesmo conversar sobre outras coisas, sobre a matéria com os professores. Inclusive, antes de vir aqui fazer o podcast, eu estava conversando sobre alguns temas de filosofia com o professor de filosofia. Então, No plantão. Outro diferencial muito grande pra mim, principalmente, porque eu nunca tive relações muito boas com meus professores, tipo, era mais aquela relação de, eu estou te dando aula e é isso, tipo, aprende e tá aí. Sim. Não, mas aqui no Bionatos os professores são os seus amigos, os professores fazem questão, os professores querem estar ali. E nos plantões você pode tipo, muito bem chegar em qualquer professor de qualquer matéria e se quiser aprofundar um conceito assim. Sim, eles estão ali para conversar com você. Eles estão lá para aprofundar com você. São professores Em ótimos. qualquer sentido. Eles são amigos. Tem muitos professores aí que eu vou levar pra minha vida. Tipo, realmente, pessoal de tipo, conversar e ir pra academia junto. Porra, o professor de física vai com a gente treinar lá. Vai na academia com a gente. os professores não são só máquinas de resolver questões, né? Eles são seus amigos, eles conseguem realmente aprofundar muito mais a matéria. Isso é importante para absorver o conhecimento, né? Você não é uma entende questão a coisa, tipo assim, é o que a pega e gente tava decora isso falando, aqui. né? É uma questão tipo assim, vou te Entenda. explicar. Entenda. Entendo por quê. Esse porquê não vai cair no vestibular. Mas você tá entendendo por quê, você vai conseguir deduzir, vai conseguir saber o que é. Gente, esse aqui não vai cair no vestibular, mas esse aqui funciona assim. E essa dedução aqui, esse insight aqui nessa dedução, te ajuda nessa dedução aqui, que é interessante. Isso é muita coisa que tipo, eles fazem. Bom, acho que estamos recebendo uma visita muito especial do nosso professor Lurian agora. O nosso professor Lurian, de Física, já está chegando aí para participar da nossa conversa sobre a física e a matemática e a importância dela na sociedade. Vamos ver. Ele está com a gente aí. E você poderia falar um pouco mais sobre você, como foi entrar no Bionatos, como está sendo dar aula no Bionatos, como foi todo esse processo para o pessoal? Cara, foi uma experiência sensacional, assim. Eu sou o professor Lurian, sou professor de Física, Matemática. Estou aqui no Colégio Bionatos desde 2018, então esse aqui já vai ser meu 5º ano na instituição, né? É uma instituição, assim, incomparável com tudo que eu já vi de estrutura. Não tem comparação, a relação com os alunos é diferente, de fato, entendeu? Talvez até pela diferença de idade, às vezes, né? Então, assim, tenho 10 anos, 11 anos a mais que a maioria do pessoal do 3º ano. Então, acaba que a gente tem uma relação de proximidade maior, a gente às vezes fala no mesmo linguajar, às vezes a gente troca ideia muito parecida e ao mesmo tempo a gente tem interesse muito grande pela matéria que é a física, que é a matemática, então a gente está o tempo todo trocando ideia e vez ou outra a gente dá uma aprofundada por fora aí das aulas, João Bruno também a mesma coisa, Danilão também a mesma coisa. E eu acho que é isso, né? O processo de ensino-aprendizagem tem muito a ver com você se relacionar bem com as pessoas que estão ao seu redor. E os professores são parte crucial disso. Então, eu como professor, no meu papel, eu entendo que ter uma boa relação com os alunos é fundamental, tanto para eles quanto para nós, professores, afinal de contas, né? A gente está aqui todos os dias, ano que vem eles vão para a vida deles, lá à faculdade, a gente vai continuar aqui, então vai vir uma turma nova, a gente vai se conectar novamente de formas diferentes. Então, tratando individualmente cada indivíduo, a gente vai cuidar bem da nossa saúde mental enquanto professores e também da saúde mental dos alunos que estão passando por uma etapa complicada da vida. Então, eu acho que, assim, espero que vocês estejam gostando do que é a Escola Bionatos, do que é o 3º ano. E eu acho que o futuro de vocês vai ser brilhante, como é a nossa relação, nossa amizade aqui na escola, entendeu? Antes de você chegar, a gente já deu uma viajada total aqui, entramos em discussão aqui maluca sobre filosofia, matemática. A gente viajamos total aqui, mas, claro, tudo com muito sentido, né?
São discussões relevantes. Sim, são discussões relevantes, mas claro, que de vez A em maioria quando eu já tive até com o Lune, essas discussões toda são hora. São discussões que acontecem mais de uma vez na nossa vida. Cara, né? eu acho que assim, a gente quanto ser humano, né, assim, antes de ser um físico, antes de ser um matemático, antes de ser um professor, nós somos todos seres humanos. E qualquer questionamento que surgir aí, ele tá livre pra gente debater, pra gente discutir, né? Então eu acredito muito nisso também. Na maioria das vezes a gente usa a luz da ciência para iluminar as coisas, né? Que a gente viu aí nos últimos, 200, 300 anos, a ciência tem impulsionado o crescimento e o desenvolvimento da humanidade, então usando sempre método científico, discussões científicas, né? Apoiando as nossas afirmações e evidências, eu acho que isso é muito positivo, tanto até para a nossa formação de opinião, né? Enquanto seres humanos. Então, eu acho que vendo vocês fazendo isso já naturalmente, na idade de vocês, e com a maturidade ou imaturidade que vocês têm, né? Eu acho que eu fico muito feliz com isso, entendeu? Eu acho que o caminho é esse mesmo. Até lamento ter perdido essa conversa, cheguei só agora, estava dando plantãozinho lá agora, né? Mas sensacional, acho que esse é o caminho mesmo. Espero que vocês levem isso para a vida de vocês também, entendeu? Sempre discutir com bastante respeito, com bastante humildade, ouvir, importantíssimo ouvir também, né? Então, o debate é mais gostoso do que a conclusão da conversa, né? Então, sempre debater é fundamental para qualquer questão que surja, né? Então, é isso aí. Bom, antes de encerrar, a gente começou o podcast com uma pergunta muito intrigante, que é, no seu ver, a matemática ela foi descoberta ou inventada? Cara, essa pergunta é assim, aquela conversa de bar que vai longe, né? Sim, sim. Então, cara, é uma pergunta sensacional. Eu tenho uma opinião já a esse respeito, né? Na minha formação eu debati isso com meus colegas, debati isso com vocês, inclusive, né? E eu tenho uma opinião. A minha opinião é um tanto quanto polêmica, né? Ao meu ver, a matemática ela foi descoberta pelo ser humano. Entendeu? Ela é descrita. Por quê? Porque a matemática ela é nada mais do que um sistema de regras, né? Que a gente usa para estudar as coisas. Então, uma vez que a gente obedece essas regras, está tudo funcionando na matemática. E, ao mesmo tempo, ela é uma ciência. Então, ela tem consequências. Quando você faz um postulado, por exemplo, matemático, isso gera consequências. E a gente estuda essas consequências, entendeu? Mas, ao meu ver, tudo isso foi construído pelo ser humano. E aí cabe aquela reflexão, né? Se a gente visse uma civilização tão desenvolvida quanto a nossa, será que a matemática deles ia ser a mesma que a nossa? Eu acho muito pouco provável. Embora algumas coisas provavelmente teriam semelhanças, até porque na história da humanidade, né? Regiões muito afastadas geograficamente, lá os fenícios, os mesopotâmicos, não sei o quê, regiões diferentes, o egípcio, o grego, todos eles tinham algumas semelhanças entre o linguajar matemático que uma região e outra tinha, mas elas apontavam para coisas diferentes e de formas diferentes, entendeu? Então, ao meu ver, sim, a matemática super entendo o raciocínio de quem acha que ela foi descoberta pelo homem, né? Mas, ao meu ver, ela foi inventada e será inventada, vai continuar sendo inventada, até porque a matemática não acabou. A gente tem muita coisa para fazer de matemática, né? E acredito que vocês vão ser o futuro disso também. Beleza? Uma opinião divergente de nós três aqui, que achamos que ela foi descoberta e que a gente interpretou ela desse jeito, como uma linguagem que muda de civilização para civilização, mas é só a opinião de cada um, né? Sim, eu acho que a gente pode se estender bastante nessa discussão, mas aqui caberia, né, em horas e horas de podcast, a gente não tem esse tempo todo. Sim. Quem sabe no futuro aí, né, pessoal do Biocast aí se organizando, a gente consegue estender, porque é uma discussão de fato bastante interessante, assim. Não só pelo tecnicismo da coisa, mas também pelas implicações filosóficas da vida, né? A gente pode estender isso para outras ciências, entendeu? Foi o que a gente passou comentando o podcast inteiro, de como a matemática está atrelada realmente a tudo. Como para a consciência, o que está além do universo, né? Coisa doida. Caraca, que perdi essa conversa, hein, rapaz? Conversa e tanto. Toda essa conversa implica no dia a dia aqui da escola. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui hoje tem nos cursos disponíveis na plataforma, tanto nos cursos de matemática que são do básico até o avançado, tem todos os cursos que a gente faz aqui estão disponíveis na plataforma e a vivência na escola e assistindo às aulas ao vivo
você aprende muito, tanto no sentido matemático, como no sentido filosófico, como tudo que a gente conversou aqui, na biologia também, né? Sim, todas essas essências estão aqui na escola e eu acho que eu desenvolvi muito desse meu cognitivo vindo para a escola, conversando com meus amigos, assistindo. Esses debates todos do que a gente teve hoje, assim, já foram feitos, sei lá, com o nosso professor Lúria, sei lá, com um professor de biologia, esses debates já foram feitos com muitos professores aqui. É a interdisciplinaridade no seu, né, uma coisa mais pura que tem, que é a ciência. A ciência é uma coisa pura, né? A gente que coloca em caixinhas física, português, história, geografia, só que tá tudo interligado e até fiz um comentário agora há pouco de história, civilizações diferentes falando de matemática em épocas diferentes. Então tudo tá interligado e eu acho que assim, eu fico feliz de ver vocês entendendo e discutindo isso, porque tudo isso está fornecido para vocês aqui, entendeu? Então eu fico feliz, me sinto realizado de fazer parte de uma equipe que permite que tenha alunos como vocês fazendo esse tipo de discussão. Então, de fato, de coração quentinho ao ouvir vocês falando sobre isso. Tá muito obrigado, professor. Valeu, professor. E é sucesso para todos nós aqui, sucesso para quem está em casa assistindo a gente. Passar no vestibular esse ano, buscar as aprovações diversas aí também, né? A buscar ser um ser humano melhor, ser uma pessoa melhor, mais inteligente, mais dedicada. Coisas, né? Mas é isso aí, nós vamos encerrar o podcast por agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.